Olá, pessoal. Então, a gente, dando continuidade a mais uma semana de aulas. Na semana anterior, nós introduzimos, na verdade, a parte sobre cálculo estequiométrico, onde nós também trouxemos, essa questão de que a partir da equação química, que a equação química representa o que acontece numa reação química, nós conseguimos estabelecer algumas relações estequiométricas. Por exemplo, quantidade de matéria, massa, volume, número de moléculas, enfim. Agora nós vamos dar mais enfoque, eu vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer esse cálculo teórico. O que é um cálculo teórico? O cálculo teórico ele é um cálculo que nós fazemos utilizando a teoria com base por trás do cálculo estequiométrico, do assunto de cálculo estequiométrico. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai observar essa relação existente entre a quantidade de matéria e quantidade de matéria, que também nós podemos dizer e chamar de mol por mol. Então, antes de mais nada, pessoal, quando vocês forem fazer um cálculo estequiométrico, é importante vocês verificarem se a equação está balanceada, ok? Como vocês podem ver aqui, nós temos, começando pelos carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. A quantidade de hidrogênios, são 6 aqui, 3 vezes 2, 6. E também nós temos agora a quantidade de oxigênio para observar. Nós temos 1 aqui, 3 vezes 2, 6, 6 com 1, 7. Aí aqui nós temos, 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. Então, a equação ela está balanceada, Aqui, equação balanceada. Após verificar isso, como vocês sabem que o Enem já vem com essa equação balanceada, é importante vocês perceberem as relações estequiométricas que a questão já nos fornece. Então, aqui nós podemos dizer o quê? Que 1 mol de álcool etílico está reagindo com 3 mols de gás oxigênio, onde está formando 2 mols de dióxido de carbono e formando 3 mols de água no estado de vapor. Então, a questão já nos fornece, nós utilizando da quantidade de mols, as relações molares. Então, 1 mol de álcool etílico reage com 3 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água. E aí, a segunda parte, mais importante, é nós analisarmos a questão. É a famosa interpretação da questão. Primeiro, olhem só, qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de dióxido de carbono? Aí a gente, o que eu aconselho a vocês é tentar identificar o que a questão forneceu e o que a questão está pedindo. Então, olhem só, qual é uma pergunta, aí ele pede qual a quantidade de matéria de álcool etílico, C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de dióxido de carbono. Então, se a gente for olhar aqui nessa reação global, nessa reação que foi dada, nós vamos apenas trabalhar com o que foi dado na questão, que foi o álcool etílico e o dióxido de carbono. E aí perceba que como nós estamos trabalhando com mol, nós já estabelecemos as relações molares que foram dadas pela equação química e agora nós vamos utilizar das informações que nos foram dadas para calcular o que nós queremos. Então perceba aqui, eu vou escrever para vocês perceberem. Olhem só, seguindo a equação química, primeiramente nós temos que 1 mol de C2H6O no estado líquido, percebam, vai reagir e formar 2 mols de CO2 no estado gasoso.
1 mol de dióxido de álcool etílico vai reagir, né, com o gás oxigênio e formar 2 mols de CO2. Perceba que a questão nos pede qual a quantidade de matéria do álcool etílico, ou seja, quantos mols de álcool etílico. É preciso reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Os 12 mols de gás carbônico, pessoal, nós já temos. Então, ele vem para cá. 12 mols de CO2 no estado gasoso. E como nós queremos saber qual a quantidade de álcool etílico, nós colocamos X, né, como se fosse na incógnita da matemática. Isso aqui é uma regra de 3, pessoal. Então, nós fazemos meios pelos extremos. E aí, 2 mols vezes X vai ser 2X, que é igual a 12 vezes 1, é 12. Como nós queremos encontrar X, nós isolamos. Então, 12 continua. O 2 que está multiplicando passa dividindo. E nós vamos ter o valor, né, de 6 mols de CO2 no estado gasoso. Que se nós dividirmos 12 por 2, dá 6. E aí, por exemplo, vamos supor, né? Vamos supor que a questão agora não nos peça mais 12 mols, mas nos peça 30 mols. Vamos supor que a questão vai nos pedir 30 mols. Então, vamos continuar aqui, ó. Vai continuar aqui assim, ó. 1 mol de CO2, perdão, 1 mol de C2H6O no estado líquido fornece 2 mols de CO2 no estado gasoso. Agora não vai ser mais 12 mols, e sim 30 mols de CO2 que nós queremos analisar. E X continua sendo na parte do álcool etílico. Então, se nós fizermos o cálculo, né, ó, 2 vezes X, 2X, 30 vezes 1, 30. Se nós isolarmos o X, né, nós vamos ter 30 dividido por 2, logo esse resultado vai ser 15 mols de CO2 gasoso. Então, essa aqui, pessoal, foi uma suposição, tá? O resultado dessa questão aqui é só essa parte. Vejam como é fácil. E aqui foi uma suposição que eu fiz para que vocês pudessem ver essa importância legal da gente brincar um pouco com o cálculo estequiométrico. E aí você pode sair alterando, por exemplo, a quantidade aqui, né? 40, 100, enfim. Vai depender aí do seu tempo para a resolução das questões. Mas essa parte de quantidade de matéria, de quantidade de mol, nós resolvemos dessa seguinte forma.